Hoje o tema é quiropraxia. Vamos saber tudo sobre o que é essa prática. Hoje o programa tá incrível, porque além de tirarmos as dúvidas sobre a saúde da mulher, como sempre fazemos aqui, teremos a oportunidade de saber, através da quiropraxia, como melhorar a nossa qualidade de vida. Então, eu vou chamar aqui para dar um oi para vocês e para conversar com a gente, Daniel. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado pelo convite e hoje vamos bater um papinho que a gente tem muita coisa para falar. Muito bem, Daniel. Você poderia nos explicar um pouquinho como funciona e o que é a quiropraxia? Na realidade, a quiropraxia ela é bem simples, né? O organismo, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o organismo ele é extremamente inteligente. Você vê, um espermatozoide e um óvulo se juntam e viram uma célula. Essa célula, às vezes a mamãe nem sabe ainda que está grávida, né? E essa célula vira 2, 4, 8, 16, 70 trilhões de células dentro de um organismo vivo. Essa inteligência do corpo ela é tão perfeita, tão maravilhosa, que ela sabe exatamente onde furar o crânio para caber os olhinhos, o comprimento dos dedinhos, aonde ficam os bracinhos, as perninhas, sabe fazer o seu coração começar a bombear o sangue, o pulmão respirar. A quiropraxia, na verdade, ela parte do princípio que essa inteligência está dentro do teu corpo. A mesma inteligência que criou o teu corpo está nesse momento mantendo o teu corpo vivo. Então, resumindo bem, a quiropraxia é a filosofia, a ciência e a arte de analisar e ajustar a coluna vertebral para que o corpo possa expressar o máximo de vida. E quando o corpo começa a expressar mais vida, você vai ter um crescimento na sua saúde física, na sua saúde emocional, mas você vai ter também um impacto benéfico na tua saúde pessoal, na tua saúde profissional e nos teus relacionamentos do dia a dia. Muito bem, Daniel. Então, quando falamos que o organismo é inteligente, estamos falando que precisamos ajudar o organismo a se regenerar com boas práticas, não é isso? Então, nós estamos falando do quê? Do sistema nervoso. Então, a gente tem aí essas correlações, não é, Daniel? Entre a parte da coluna lombar, sistema nervoso, todo esse conjunto, não é? Então, tem como você mostrar pra gente, através dessa coluna que você trouxe, um pouquinho mais sobre o que vocês fazem? Essa daqui é a coluna de uma pessoa de mais ou menos 1,70 m. Cada ossinho da coluna a gente chama de vértebra. Entre uma vértebra e outra, a gente tem o disco, que o disco é igual aquele chiclete Babalu. Por fora ele é duro, por dentro ele tem um gel. E a parte mais nobre, mais importante da coluna são esses amarelinhos, que são os nervos. Lembra que eu falei, Patrícia, que o sistema nervoso é dividido cérebro, medula e 75 quilômetros de nervos? Esses amarelinhos, eles estão cortados, mas eles são os nervos. Como que a coluna funciona? Na realidade, a gente aprende que basicamente a coluna é para deixar a gente ereto, de pé. Não deixa de ser verdade, isso é uma verdade. Só que a coluna ela é muito mais importante do que isso. A coluna, sobretudo, é como se fosse um conduíte. Toda a fiação elétrica, toda energia que mantém o teu corpo vivo está armazenado dentro da coluna e se espalha pelo teu corpo através dos nervos. Então o que acontece? Como é que teu coração bate? Tem um nervo que vai receber energia do cérebro, vai mandar essa energia pro coração, o coração vai bombear o sangue, o corpo vai perceber através dos sentidos como que está o meio ambiente, vai mandar uma resposta pelo nervo para o cérebro de novo e o corpo ele vai se adaptar. E conta pra mim aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais sintomas ou até mesmo os problemas que levam as pessoas a procurarem a quiropraxia. Dores na coluna, como a hérnia de disco, bico de papagaio, degenerações, isso é muito comum. Você acha essa é a principal queixa que chegam lá no seu consultório? Sintomas dolorosos
é o start, é o gatilho para que a pessoa procure o quiropraxista pela primeira vez. Agora, um dado muito curioso é que a dor na coluna é o que leva a pessoa a um consultório de quiropraxia, mas não é o que faz ela permanecer. Então, as pessoas chegam por sintomas dolorosos, mas elas continuam quando elas começam a perceber que a vida delas, a saúde física e a saúde emocional decolam. Então a gente quer saber os cuidados que na hora que o quiropraxista vai fazer o procedimento na gestante, quais são esses cuidados e se ajuda a fazer esse processo de quiropraxia numa paciente para aquela que quer ter, por exemplo, um parto normal. O que você me diz, Dani? São duas coisinhas aí. Quando a mulher fica gestante, automaticamente o corpo começa a liberar alguns hormônios, algumas químicas que afrouxam alguns ligamentos para facilitar a abertura da pelve e a abertura do canal. Só que com isso podem ocorrer também alguns desalinhamentos. Agora lembra, toda a fiação elétrica que vai para útero, ovário, bexiga, intestino, pernas, saem dessa região lombar e sacral. Quando você tem esses desalinhamentos, você pode ter uma alteração no funcionamento desses órgãos. E você pode também vir acompanhado ou não de dor. Quando o quiropraxista começa a fazer os ajustes da pelve e do sacro, o corpo ele fica muito mais equilibrado. Então é a realidade que a pelve ela começa a se equilibrar e o canal ele se abre de uma forma muito mais saudável. O bebê, ele começa, como você tem mais espaço, ele começa a se posicionar para o parto. Por isso que pessoas, mulheres na realidade, que se ajustam, mulheres gestantes, que se ajustam durante a gravidez, elas têm uma chance muito aumentada, muito maior de ter parto normal, se for da escolha dela. Porque o canal abre com mais facilidade, porque a pelve está mais bem posicionada e o bebê está muito mais bem encaixado, facilitando a vida do bebê, da mamãe e da médica. Eu ia falar isso no final. E do obstetra, olha que maravilha, gente. Mais uma aí pra gente estar indicando agora, as mamães fazerem algumas sessões na quiropraxia para poder ajudar aí nesse processo todo do parto e trazer os benefícios, claro, na hora de nascer o bebê. As mamães que me procuram com dores lombares, elas também conseguem ser beneficiadas, Daniel, com a quiropraxia? Por exemplo, elas chegam lá, ai, doutora, tá abrindo o osso do meu quadril. Isso é normal sentir, não tá nada errado, mas causa dor, causa incômodo. Então, será que essa quiropraxia, nós vamos então pedir para você dar uma ajuda, porque essa mamãe já tinha muita dor lombar e agora a grávida piorou demais. Você vai dar essa ajudinha pra gente então, né? Então, se eu encaminhar lá, Dani, dá uma olhada pra mim, você vai dar uma ajustadinha para que ela suporte mais aquela dor ali até o parto. Sim, a primeira coisa é você fazer uma boa avaliação, porque o fato da pessoa ter dor na lombar ou dor na pelve, não necessariamente ela tem uma subluxação. Essa dor ela pode ser fisiológica por causa da frouxidão, da mudança do centro de gravidade, né? Mas, de novo, na grande maioria das vezes, por causa dessa instabilidade, a pessoa grávida, gestante, realmente vai ter uma subluxação. E na grande maioria das vezes, sim, ela pode ser beneficiada em relação a essas dores. Eu quero agradecer imensamente a presença do Daniel, que dispôs seu tempo para vir aqui hoje. Foi um prazer conhecê-lo, um prazer conhecer a quiropraxia. Quero agradecer a você, Daniel. Espero que você tenha gostado também de ter vindo até aqui com a gente, conversar um pouquinho. Eu que agradeço, foi um prazer. A quiropraxia, desde que ela mudou a saúde do meu filho, ela deixou de ser uma profissão para ser um propósito de vida. Então, tá aqui falando da quiropraxia é extremamente prazeroso e eu que te agradeço por essa oportunidade. Gente, obrigada por assistir e não se esqueça de ativar o sininho e me seguir nas redes sociais. Um beijo grande.